Bom dia, queridas. Vamos dar continuidade ao estudo da nossa lição. Vamos para o tópico 2, o pecado contra o Espírito Santo. A pergunta A nos diz assim: qual é a terrível condição daqueles que uma vez desfrutaram da luz do céu, mas em seguida a rejeitaram? Então é uma advertência que está no livro de Hebreus 6 e o capítulo também 6, e o versículo 6, que nos diz assim: e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Então, aqueles que um dia já tiveram a presença de Deus em suas vidas, já estiveram ali em contato com Cristo e saíram, aqui o texto nos relata que eles estão crucificando a Cristo novamente. Olha que triste, né? Muito triste isso. As pessoas que um dia já tiveram um encontro com Cristo, já foram renovadas por Ele e deixam, abandonam, não tem mais aquele amor no coração e na alma, elas acabam crucificando a Cristo novamente. É uma grande advertência para todos nós. Pergunta B. Que solene advertência Jesus lançou aos judeus que os rejeitaram. Então aqui também vem nos falar com relação a um pecado que é cometido constantemente e as pessoas não se percebem. Em Mateus 12:31 nos diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se perdoará aos homens. Então, esse pecado que é cometido, que é blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter perdão. E a gente vai entender mais à frente por que não vai ter perdão, né? Aí aqui também, no texto Desejado de Todas as Nações, nos diz assim: ninguém precisa encarar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinível. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de se recusar a atender ao convite para arrependimento de modo persistente. Então é como se aquela voz que fala ao nosso coração, ela vai falando, a gente não vai atendendo e a gente vai se afastando cada vez mais, e aqueles atos que a gente vai cometendo vai se tornando como? Normal, simples. Isso aí é o pecado contra o Espírito Santo. É uma coisa muito triste. O que antes a gente via como pecado, como erro, vai se tornando banal. E a gente vai acabando cometendo e achando que estamos fazendo a coisa mais certa do mundo. Então a gente tem que se atentar, pedir o Espírito Santo em nossas vidas, para que realmente a gente entenda o que é certo e o que é errado. Para que quando a gente estiver no caminho, a gente possa ouvir a voz de Deus e entender se aquele caminho é o certo ou se aquele caminho é o errado. E a pergunta C nos pergunta assim, ó: que influência nossas palavras exercem sobre nosso caráter? Aí o versículo de Mateus 12:36 nos diz: mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então tudo, um dia a gente vai ter que prestar conta. Tudo na nossa vida vai ter uma prestação de contas. Até as nossas palavras, até o nosso jeito de falar, tudo. Então a gente tem que observar o que a gente está fazendo, quais são os atos que estamos praticando. E também no livro ainda Desejado de Todas as Nações nos diz assim: o hábito da crítica desrespeitosa e irreverente reage sobre o caráter nutrido, a irreverência e a incredulidade. Muitas pessoas que se entregaram a esse hábito continuaram inconscientes do perigo, até que se estavam prontas a criticar e a rejeitar a obra do próprio Espírito Santo. Então que Deus nos ajude, que possamos entender essa obra maravilhosa do Espírito Santo, para que Ele venha trabalhar em nossas vidas e nós venhamos ser esclarecidos da palavra de Deus. E que essa mensagem que uma vez foi plantada em nosso coração, ela não venha se apagar, ela venha dar frutos para a eternidade e também frutos de arrependimento. Que Deus abençoe a todas.